A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e ouvintes. Hoje iniciaremos a lição de número 3, que tem como título Dons de Revelação. Hoje estudaremos o primeiro grupo de dons espirituais chamado de Dons de Revelação. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A nossa leitura em classe será de 3 livros da Bíblia. 1 Coríntios 12, de 8 a 10, Atos 6, de 8 a 10 e Daniel, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. 1 Coríntios 12. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento dos espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Atos 6, a partir do versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos Cirineus e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Daniel capítulo 2, versículo 19 em diante. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O nosso objetivo geral é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons da revelação. Os objetivos específicos são conceituar o dom da palavra da sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência e refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Vamos iniciar pela introdução. O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os dons de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. O ponto central da nossa lição é dons de revelação servem para a orientação da Igreja de Cristo. O primeiro tópico, palavra da sabedoria. Subtópico 1, conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico Hawais, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Notem que a palavra sabedoria, pela definição, pode se manifestar de forma falada ou escrita. Ela pode vir através de dons que Deus dá, através do próprio coração de Deus para o homem. Então nós temos que entender que Deus nos revela essa sabedoria através do seu próprio coração. Então, quando tomamos posse desse tipo de sabedoria, ela não é uma sabedoria humana,
Ela é uma sabedoria que vem do céu. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8a, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural, vejam o que eu falei, para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Deus não dispõe da sua sabedoria ou do seu fragmento de sabedoria ao homem por coisas banais. Não. Esse tipo de sabedoria é algo sobrenatural que vem de Deus em momentos necessários, porque senão o homem ia assim soberbecer, o homem ia ficar altivo, o homem ia achar que ele é até maior que Deus, porque essa sabedoria ela é tão superior à nossa condição humana que Deus não a libera para ocasiões desnecessárias. Voltamos ao texto. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dado por meios sobrenaturais. Eu acabei de falar agora sobre esses detalhes. Vamos para o subtópico 2, a Bíblia e a palavra da sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não se fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Nós precisamos esclarecer as coisas para não gerar confusão. As manifestações da sabedoria de Deus no Antigo Testamento só podem ser ligadas à operação do Espírito Santo quando há menção direta. Não podemos generalizar. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos do faraó através de José. Não sei se os irmãos lembram. Gênesis capítulo 41. O faraó tem um sonho e ele é turbado pela sua mente, pelo seu sonho, e ninguém consegue interpretar. E José, lá no cativeiro, interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E o copeiro, estando na presença de Faraó, falou: olha, tem um moço lá preso, que ele interpretou o que o senhor ia fazer comigo e com o padeiro. E Faraó manda chamar José, e José interpreta com sabedoria e ainda traz a solução para que o Egito e o mundo não morresse de fome, porque viriam tempos difíceis, tempos de fome. E com isso José mostrou que era alguém que Deus usava aqui na terra com sabedoria. Nós temos que entender que a sabedoria de Deus ela é para ser usada nesses momentos onde uma coletividade será alcançada pela revelação da sabedoria de Deus a um profeta, a um pastor, a um irmão, porque o Espírito Santo, ele dá a quem ele quer e quando ele quer. Então nós temos que entender que essa sabedoria divina, ela vem para momentos especiais, não é uma coisa banal que acontece no dia a dia. Outro exemplo muito clássico, é o exemplo de Salomão, quando ele estava no seu trono e chega duas mulheres dizendo que uma matou seu filho e trocou pelo filho da outra. E Salomão recebe a sabedoria de Deus e pede uma espada para partir aquela criança que ainda estava viva e que as mulheres disputavam no meio para dar metade para cada uma. E uma delas disse que não, que era para dar para outra. E através da sabedoria de Deus, Salomão entendeu
que somente a mãe era capaz de um gesto de tão grande amor e nem querer o filho para ela, dar para outra, mas que estivesse vivo, que estivesse com saúde. Então nós temos que entender que esse discernimento e essa sabedoria vem direto de Deus. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamados libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 6, 9 e 10. Os irmãos lembram que Estevão, ele foi dado a palavra a ele para ele se defender, e ele simplesmente abriu uma janela teológica de sabedoria desde o início da criação até Jesus Cristo. E todos aqueles que estavam presentes, que gostariam de ver a sua morte, cada vez mais ficavam irados de ver quão sábio era Estevão, como ele tinha tanta sabedoria para colocar os acontecimentos teológicos nas suas datas exatas, cronologicamente, e transmitindo assim uma mensagem a todos aqueles que estavam presentes ali. Então aquilo trouxe uma certa inveja, uma ira que foi capaz de levar à morte a Estevão. Mas o Espírito de Deus, ele nos revela que neste mundo nós viemos aqui não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade dele, né? E fazendo a vontade dele, nós passaremos por momentos difíceis, por momentos que talvez possam custar até a nossa vida, mas que nós não nos preocupemos. Lucas capítulo 21, do versículo 12 até o 15, diz que: antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que opuserem a vocês. O Senhor, ele nos revela que não nos preocupemos com o que iremos dizer quando formos pressionados, perseguidos, colocados no cárcere, porque é Ele que vai colocar essa palavra de sabedoria nas nossas bocas, é Ele que vai fazer com que nós entendamos que a vontade dele é soberana. E não te preocupe se te perseguem, se te caluniam, porque Deus dará a palavra certa no momento certo e glorificará o nome dele aqui na terra e honrará a mim e a cada irmão, porque há um preço a se pagar, mas há uma honra a se receber, há uma promessa a se receber de tudo aquilo que passamos aqui. Voltemos ao texto, subtópico 3, uma liderança sábia. A palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Lembrando que a palavra da sabedoria se manifesta, na maioria das vezes, para a solução de problemas. Vocês lembram, né, que nós comentamos isso. Problemas não normais, problemas indissolúveis. Nessa questão do aconselhamento, a manifestação desse dom tem uma enorme importância. Isso não significa que, se a pessoa não tiver em sua vida a manifestação do dom da palavra da sabedoria, ele não deve exercer a tarefa de aconselhar. A pessoa, ela pode aconselhar. Agora, tem coisas, né?
tem conselhos que tem que vir de Deus e tem que vir através daqueles que estão preparados para receber de Deus e transmitir, e não usar de sentimentos pessoais para aconselhar. O conselho, ele vem e ele é bem-vindo, mas quando ele vem de Deus. Porque não podemos colocar nossos interesses pessoais nos aconselhamentos que deveriam vir da parte de Deus. Como pastores, como orientadores, como professores, nós entendemos que toda manifestação de sabedoria que nós temos que transmitir, ela tem que vir baseada na Bíblia e baseada na manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. O aconselhamento pessoal, nós devemos ter cuidado, porque estamos lidando com vidas, né? Vidas preciosas para Deus. Então nós precisamos entender que nós temos que primeiro, antes de aconselhar, nós temos que ouvir a voz de Deus e entender que aquilo vem de Deus e que não é pessoal, que não é do meu coração, e sim da vontade de Deus. A síntese do tópico 1, a sabedoria a que se refere 1 Coríntios 12, 8, não é humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Nós temos que ter a certeza de que aquela revelação divina vem de Deus, para que possamos passar para o nosso irmão e não trazer uma confusão, não trazer algo que vai trazer desconfiança da parte de outras pessoas que estão vendo que aquilo é um aconselhamento pessoal, que não vem de Deus. Quando o aconselhamento vem de Deus, as coisas acontecem da melhor maneira possível. Agora vamos passar para o segundo tópico, palavra da ciência. Vamos ao subtópico 1. O que é a palavra da ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua Teologia Sistemática, um livro da CPAD. Perceba então que esse dom, que também pode ser chamado de palavra de conhecimento, se manifesta através da ação do Espírito Santo. Nós entendemos que tudo que nós recebemos através de dons é o Espírito Santo o responsável para nos liberar isso. É Ele quem nos dá, é Ele quem nos tira. O dom vem de Deus, mas direcionado pelo Espírito Santo. Voltemos à lição. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Aqui entra a chamada da revelação, onde, através da ação direta do Espírito Santo, o cristão recebe conhecimento de todos os fatos que ninguém sabe. Então, esse tipo de dom, ele vem para nos revelar o oculto, para nos revelar algo que está fora do alcance da maioria. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então, todo dom, por mais que possa trazer assim um certo
preocupação em que nós revelemos algo da parte de Deus, nós temos que nos ater que aquilo ali realmente vem da parte de Deus. Nós temos que pedir confirmação a Deus para que, quando nós colocarmos essa revelação ao público, não venha trazer escândalo, não venha trazer algo que possa envergonhar a palavra do Senhor. Subtópico 2. Sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. Vejam bem, o comentarista cita que o dom da palavra de ciência não serve para matar a curiosidade de alguém a respeito de algum assunto bíblico, e sim é a operação do Espírito Santo para realizar o que for útil ao crescimento da Igreja de Cristo na Terra. Temos que ter esse tipo de discernimento. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da Igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Esse tipo de revelação ele traz como algo que vem proteger a Igreja, vem trazer à Igreja aquilo necessário para que nós possamos estar preparados para os laços que o inimigo tem armado contra nós. Subtópico 3. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. O profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, quando o rei Ciro pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar. O profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Aqui nós vemos o Espírito Santo na vida de Eliseu, revelando aquilo que ainda nem aconteceu contra Israel. O inimigo estava armando uma emboscada e o Senhor já estava revelando a Eliseu para que Eliseu revelasse ao rei e que o povo pudesse vencer aquele tipo de batalha. Essa revelação traz uma defesa para Israel, da mesma forma que algumas revelações trazem defesas para a igreja. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia, e antes que essa pandemia chegasse, os profetas receberam a informação de que viriam uma doença gravíssima e que muitos corpos estariam sendo enterrados, né? Haveria muita morte. E isso foi um tipo de revelação que Deus deu para proteger a igreja, para a igreja se preparar em jejum, em oração, em consagração, para que pudesse resistir a esse momento difícil que seria essa pandemia aqui na Terra. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca dos sonhos de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Mais uma vez, Deus usa Daniel e revela ao rei Nabucodonosor aquilo que aconteceria no futuro, aquilo que aconteceria ao reinado do rei Nabucodonosor. Só que essa revelação de Daniel nada mais é a saúde da igreja, porque esses reinados que Daniel revela para o rei, ele nos leva da cabeça da estátua até a pedra que destrói por completo essa estátua. E essa pedra, ela é Jesus Cristo, o nosso Salvador,
e Senhor. Voltemos ao texto. No Novo Testamento, esse dom foi manifestado quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Os irmãos conhecem essa história e sabem como aconteceu. Ananias e Safira tentando enganar o próprio Espírito Santo, porque foi ordem dele que se fosse vendido bens e repartido com toda a igreja, e eles, por ganância, separam algo para eles a mais do que deveriam, e Pedro revela isso através do dom que o Espírito Santo deu a Pedro, e Ananias e Safira foram mortos. Esse dom que Pedro recebe foi para desmascarar aquele que tentava ou que achava que os olhos de Deus não estão em todo canto, que o Espírito Santo não anda com cada um de nós, vendo tudo aquilo que fazemos de bom ou de mal contra o próprio Espírito Santo. E Ananias e Safira pagaram um preço alto, a própria vida, além de perder a sua salvação. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Nós temos que entender que esse dom ele vem de acordo com a necessidade do momento. Não é quando eu quero adivinhar isso, eu quero adivinhar aquilo. Não. Esse dom vem no momento certo, mas esse momento é o momento de Deus. Esse momento é um momento onde Deus revela aos homens quando Ele quer, ou quando é útil ao homem que seja revelado. Então, nós temos que entender que nós não somos nada. Por mais que nós somos usados, por mais que nós temos dons de revelação, por mais que nós temos dons da ciência, nós temos que entender que esse dom vem do coração de Deus. E nós somos apenas ferramentas aqui na Terra. Nós temos que ter a humildade que nós somos usados por Ele, para que possamos entender que Ele nos usa quando quer, aonde quer e na hora que quer. E que esse poder que Ele nos dá temporariamente não salva ninguém. A Bíblia nos revela que naquele grande dia muitos falarão ao Mestre: em teu nome profetizei, em teu nome curei. E o Mestre vai falar: afasta-te de mim que eu não te conheço. Nós temos que entender que dons são mecanismos para que a igreja possa passar por momentos difíceis, mas com orientação divina. Nós temos que entender que dons espiritual não deixa ninguém mais espiritual que o outro. Não deixa ninguém mais santo que o outro. Não. Dons espirituais são instrumentos de Deus na terra para que a vida da igreja se torne um pouco mais tranquila. Então, dons vêm de Deus, não é nosso. Então, quando recebemos um dom, devemos usar com sabedoria e não ficar com o nariz em pé, achando que somos mais espiritualizados do que o nosso irmão que não tem dom. Porque dom é ferramenta. Dom vem para que Deus fale aqui na terra o que Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer. Vamos passar para o tópico 3. Discernimento dos espíritos. Subtópico 1. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente
para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diácresis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Essa definição ela é dada pelo comentarista e é perfeita para que entendamos que o objetivo do dom de discernir os espíritos é através desse dom é que a igreja é protegida dos falsos profetas, das falsas manifestações espirituais. Nas igrejas estão sendo introduzidos os cultos de demônio. Muitas igrejas estão introduzindo. Então há necessidade que haja um discernimento dos dons, porque é através dele que a igreja vai ser alertada. É através dele que nós vamos discernir se aquele espírito é de Deus ou não. É através dele que nós vamos desmascarar aqueles que estão usando a palavra de Deus aqui na terra para enriquecer, que estão usando a palavra de Deus aqui na terra para ter prestígio e poder. Que nós possamos ficar cientes de que Deus ele está alerta e ainda usa os vasos aqui na terra para desmascarar os falsos profetas. Voltemos ao texto. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós temos que ficar alerta, porque nós fomos avisados que falsos profetas introduziriam cultos malignos dentro das igrejas. Nós fomos alertados pelo Espírito e na palavra, porque a palavra do Senhor revela também. E na Bíblia diz que muitos falsos profetas aparecerão antes que o Senhor venha nos buscar. E nós temos que entender que esse alerta é verdadeiro e esse alerta tem que ser levado em consideração. Subtópico 2. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Entendam, não é apenas a profecia, mas as línguas desconhecidas também podem ter origem no coração humano, ou mesmo origem maligna. Como podemos distinguir? Através da manifestação do dom de discernimento de espírito. Quando Deus dá esse dom para nós olhamos para aquele que está profetizando em línguas e percebemos que aquilo ali é coisa humana. Aquilo ali é coisa do próprio coração do homem e não vem de Deus. Porque Paulo diz que quando falamos em línguas, que haja interpretação, para não trazer escândalo para a igreja. Porque aquele que não conhece o falar em línguas, ao ver alguém falando em línguas, vai dizer assim, está doido, está falando coisa com coisa. Então Paulo nos alerta que toda a mensagem dada à igreja em línguas tem que haver interpretação. E aqueles que têm o discernimento do Espírito
ele tem como ver se o irmão está profetizando em línguas, é da parte de Deus, ou é do coração do próprio homem, ou pode vir até do maligno usando ele. Porque aquele que dá brecha para o maligno, ele entra para escandalizar. Às vezes, o irmão tem a vontade de falar em línguas, tem a vontade de receber esse dom, porque isso é um mecanismo de Deus aqui na Terra. O dom, ele não deixa ninguém mais santo que o outro. Porque o irmão fala em línguas, o outro não é, o outro é inferior a ele. Não, 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 não. O dom são mecanismos utilizados por Deus através de cada crente aqui na Terra para benefício da igreja. Então, aquilo que é benefício para a igreja não pode ser benefício para mim. Eu não posso trazer esse dom para enaltecer o meu nome. Eu tenho que enaltecer o nome de Deus e proteger a igreja de Cristo, porque é para isso que esses dons vêm. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento do Espírito não é a habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Olha aí o que eu falei. O discernimento do Espírito não é para ser usado como fofoca. O discernimento do Espírito não é para ser usado como nós levantarmos a vida do irmão. Não, não, não. O discernimento do Espírito é para vermos se aquilo que está sendo dito para a igreja vem de Deus, ou vem do coração do homem, ou vem do maligno. Para que nós possamos proteger a igreja. Os dons, eles são distribuídos para proteger a igreja. Nós temos que entender isso. Subtópico 3. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. 1 João 4:1, eu acabei de ler lá em cima, antes para vocês. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Irmão, e não precisa ter muito discernimento, não. Basta conhecer a palavra. Se o profeta começa a trazer uma mensagem que não está nos textos da palavra sagrada de Deus, já pode estar certo que aquilo vem do coração do homem ou do próprio maligno. Isso aí é automático. Então precisamos conhecer as Escrituras, porque João, ele nos alerta, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para ser liberto, precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos trazer o entendimento da palavra das Escrituras, porque quando alguém tomar a palavra através de línguas e essa palavra trouxer algum escândalo para a palavra que está escrito nas nossas Bíblias, nós temos que entender que aquilo ali provém do coração humano ou do maligno. E aí nós podemos nos proteger, podemos nos resguardar, porque toda palavra, toda profecia que é lançada, tem que haver confirmação, ou imediata ou futura. Mas há uma confirmação para que nós entendamos que essa palavra vem de Deus. Eu participei de um culto antes da pandemia e eu presenciei o irmão profetizando através do Espírito Santo que viriam tempos difíceis, e era próximo esse tempo. Viriam tempos de morte, e era de muita morte, e de uma doença que ele não conseguia explicar para a igreja qual seria.
E esse tempo não demorou muito tempo depois que ele revelou para a igreja essa mensagem de Deus. E tudo aconteceu de acordo com o que ele falou. Cada detalhe. Ele via muitas covas abertas. Então nós entendemos que Deus usou aquele homem com grande poder aqui na terra. E Deus nos confirmou, através da pandemia, que o que ele falou vinha de Deus. Então, percebemos que aquele homem, ele é usado na palavra aqui na terra por Deus. É dessa forma que Deus nos revela aquele que é verdadeiro profeta ou o falso profeta. Então nós temos que ficar ligado nisso aí. O profeta falou, deu data e não aconteceu, descarta esse profeta, irmão. Descarta, porque se ele falou e deu data e veio da parte de Deus, vai acontecer. Se ele falou, deu data e não aconteceu, ele falou com o próprio coração ou usado pelo maligno. Que nós possamos ficar ligados nisso aqui na terra. Voltemos à lição. Jesus conhece o segredo do coração do humano, mas nós não, e por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. João 4. 1 João 4, versículo 3. A síntese do tópico 3. O dom de discernimento do Espírito é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Chegamos agora à conclusão. A Igreja de Jesus necessita dos dons da revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento do Espírito. Que Deus conceda à Igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Que o Senhor possa nos abençoar com essa lição, que nós possamos entender que os dons espirituais, eles nos são dados para que nós usemos como instrumento aqui na terra, para enaltecer o nome de Deus e não o nosso. Que nós possamos falar somente aquilo que Deus nos revela ao nosso coração e não aquilo que o nosso coração gostaríamos de falar-nos aos nossos irmãos. Não podemos usar os dons espirituais como instrumento para fofoca, como instrumento para mostrar que nós somos poderosos, porque não somos. Da mesma forma que o Espírito Santo dá, ele tira. E aí começamos a falar com a boca do maligno. E aí começamos a profetizar aquilo que o maligno gostaria que falássemos. Então nós temos que entender que dons espirituais são instrumentos de Deus aqui na terra, para aqueles que buscam, para aqueles que se santificam, para aqueles que jejuam, para aqueles que sobem montes e santificam as suas vidas, porque nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós temos que lavar, limpar, perfumar esse templo, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas. E através do jejum, da oração, da consagração, que nós colocamos esse templo limpo, perfumado, cheiroso, pronto para receber todo e qualquer dom do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, que os irmãos possam receber
essa mensagem nos seus corações e entender que dons é tudo aquilo que vem de Deus. O que não vem de Deus não é dom, é manifestação maligna ou carnal aqui na terra. Que Deus abençoe o teu dia. E eu agradeço aqui a atenção de cada irmão e a oportunidade de estar falando a cada um de vocês aqui. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus.